Olá, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Oh, coisa boa é a gente meditar na única palavra que é eterna, que é a palavra de Deus. Amém? Escola de Sabedoria com Deus, com o pastor Reginaldo Nunes, aprendendo a vencer, aprendendo a ter uma vida vitoriosa. E agora, através do livro de Daniel, já vencemos, estudamos, meditamos o primeiro capítulo, ovelha querida. Aproveita hoje e estuda comigo aí o início do segundo capítulo. É tremendo, é maravilhoso. No primeiro capítulo a gente aprendeu o quê? Você lembra? A chave, né? A chave. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aleluia. E eu falei para você, decide firmemente, que aí a coisa funciona. Ele só encontrou 3 que foram com ele nessas: Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que os nomes verdadeiros eram Ananias, Misael e Azarias, e Beltesazar, Daniel, né? O nome dele era Daniel. E assim eles fizeram por 3 anos. Durante 3 anos, eles comeram lá na faculdade da Universidade da Babilônia apenas legumes. Apenas legumes. A Bíblia cita apenas legumes. Eu creio, tá? Eu, Reginaldo, creio que quando fala legumes aqui, abrange também outros alimentos vegetais, menos folhas, tá? Menos folhas. Outros alimentos vegetais, menos folhas. Folha o que é? Alface, almeirão, isso não. Cebolinha, isso não. Viu? Apenas alimentos vegetais. Mas todo tipo de alimento vegetal. Legumes, frutas e cereais. Por que, pastor Reginaldo? Porque isso era permitido em Gênesis, tá bom? Então está escrito assim, ó. Está escrito assim lá em Gênesis, lá no capítulo de número 1. No versículo de número 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. O que são ervas que dão semente? Cereais. Fosse hoje, né? Trigo, feijão, arroz, soja, milho, entendeu? Ervas que dão semente, cereais. E se acham na superfície de toda a terra. Que mais? E todas as árvores em que há fruto que dê semente. Pera, tem semente? Tem. Maçã, melancia, jaca, entendeu? Figo, manga, ok? Pinha, qualquer fruto que dê semente. Isto vos será como mantimento. Isso vos será como mantimento. Louvado seja Deus. Então, quando Daniel pede a oportunidade de fazer do jeito de Deus, ele deve estar pedindo dessa forma. Então, ele não vai se contaminar com alimentos que a Bíblia não encoraja, né? No caso aqui dele, carne de porco, né? O bacon, a gordura de porco, são alimentos que a gente hoje come porque foram liberados durante o transcorrer da Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, através inclusive do apóstolo Paulo, em várias passagens. Porém, esses alimentos, eles não são tão saudáveis para o ser humano, entendeu? Então aqui
Daniel está numa dieta restrita, bem restrita, e foram 3 anos durante o curso na Universidade da Babilônia. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu dali, e os seus amigos, Deus se agradou tanto deles porque eles não cederam. Não foi só comida, foi todos os costumes que o rei Nabucodonosor queria que eles aprendessem, que eram mundanos, eles rejeitaram. Tinha lá na universidade a festa disso, a festa daquilo, a festa da camiseta molhada, não é? Que tem aí, a festa daquilo outro, e o povo lá em cima da caminhonete, lá, todo mundo seminu, e droga, isso era permitido lá. Não, eu não quero. Eu vou me manter na santidade. E isso depois valeu, porque Deus deu a eles condições de serem aprovados em prova oral diante do próprio rei Nabucodonosor. 10 vezes foram considerados mais inteligentes, doutos, cultos do que qualquer outro em todo o Império Babilônico, e a Daniel, inclusive, a visão de sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Visões e sonhos. Agora, nós estamos no capítulo 2. Daniel chega no império do Nabucodonosor, né? Bem no começo. Então, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho de Nabucodonosor foi tão terrível que o seu espírito se perturbou e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Esses caras eram pagos pelo governo, entendeu? Até hoje, em muitos governos no planeta Terra, nós temos isso aqui acontecendo. Inclusive, tivemos no Brasil, em várias oportunidades. Já houve presidentes no Brasil que subiram a rampa do palácio ao lado de pessoas que trabalham nessa área espiritual de densas trevas. Um deles, eu estou dizendo aqui, não com o intuito de causar polêmica de forma alguma, mas a sua própria esposa na época declarou, não é? A Rosane Collor, esposa do ex-presidente Fernando Collor, que na sua ascensão, quando ele chegou à presidência da República, né, ele começa como deputado lá no estado das Alagoas e depois vai subindo, chega até governador do estado das Alagoas, né, daquele lindo estado do Brasil. E não estou falando nem mal nem bem dele, estou dizendo aqui algo importante para você entender que isso aqui de Nabucodonosor acontece até hoje, não mudou nada. E uma senhora lá, uma mãe de santo, era uma figura importante na sua equipe. Ele não fazia nada sem consultar essa pessoa. E essa pessoa, então, fazia lá os trabalhos, tal. Não estou criticando ou falando nada a respeito, inclusive, porque aqui no Brasil nós temos liberdade religiosa, não é verdade? E é uma religião também. Nós não cremos do jeito que eles creem, na nossa visão é completamente antibíblico, porém é uma religião, eles têm a liberdade de terem a religião deles e louvado seja Deus que nós temos a liberdade de ter a nossa maneira de ver, não é mesmo? Mas isso aqui de Nabucodonosor é muito comum. E na época, o ex-presidente Collor sobe a rampa, tem fotos no Google, sobe a rampa, ele, a esposa Rosane, a rampa, na posse, os seus filhos
E essa mulher não foi nenhum padre, não foi nenhum pastor, nenhuma pessoa cristã, foi essa mulher que era uma mãe de santo importante. E durante o transcorrer do seu governo, ele não morou no palácio, ele morou numa propriedade que a família tinha chamada Casa da Dinda. E a Rosane Collor tem entrevista também no YouTube dela contando, tem livro que ela escreveu, de que eram feitos constantemente trabalhos com animais que eram sacrificados lá na casa do presidente da República, Fernando Collor de Mello. E cita-se até mesmo a compra de fetos, né? E que eram, não estou falando que eles pegavam e matavam crianças lá não, tá? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo a compra de fetos que já não vingaram, né? E eles utilizavam para esses fins. Então isso não é uma coisa da época de Nabucodonosor e que passou. No mundo inteiro se faz isso até hoje, no mundo inteiro. Muitos, inclusive políticos, reis, ditadores, enfim, presidentes, governadores, prefeitos, deputados, senadores, em todos os tempos, inclusive atuais, eles vão em igrejas católicas, vão em igrejas evangélicas, às vezes dão glória a Deus e tudo mais, porém, eles acendem, né, como diz uma outra, né, uma vela para Deus e outra para o diabo, você está entendendo? Porque eles desejam ardentemente o sucesso político. Muitos artistas, cantores, atores, enfim, fazem os seus votos com essas entidades e frequentam esses lugares. Às vezes esses lugares eles frequentam mais às escondidas e outros fazem isso de forma declarada, né? Dizem, isso está na imprensa, que o ex-presidente Temer, quando a presidente Dilma Rousseff, estou falando do Brasil, para você entender que é a história de Nabucodonosor, não estou criticando o Temer, nem o Collor, nem ninguém, eu só estou dizendo para você que em cima da palavra de Deus que isso acontece. Da época do impeachment da ex-presidente Dilma, o ex-presidente Temer sai de Brasília, na época, ele ainda não era presidente, ele era vice, e vai para uma cidade do Nordeste, me parece que no Maranhão, para se consultar com um homem que era o que é até hoje, uma pessoa ligada a essas entidades, a essas obras de feitiçaria, e para se consultar. E olha que interessante, não é que ele pagou uma passagem para esse homem de lá ir até Brasília, não, ele é que foi, né? É uma questão de submissão, entendeu? Uma questão de submissão. E aqui nós vemos isso. Só que o Nabucodonosor, agora você já pegou o contexto, porque essa é uma escola de sabedoria. Você, assistindo aqui o pastor Reginaldo, você começa a olhar o que acontece e você ganha sabedoria para você discernir tudo o que acontece. Entendeu? Isso é muito importante. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei disse: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu coração. Está perturbado o meu espírito, eu quero saber. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e lhe daremos a interpretação. Conta o sonho que eu vou interpretar. Mas o rei, ele ou não lembrava do sonho direito, e acordou e não lembrava, mas só sabia que tinha sonhado, então ele não lembrava o que era o sonho, ou então ele lembrava, mas ele queria experimentar se o cara realmente era um intérprete bom mesmo. Então respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa,
se não me fizerdes saber o sonho, eu quero que você conte o sonho que eu tive, e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a interpretação. Agora deu uma complicada, né? Porque o rei exigiu que aqueles homens, os caldeus, os feiticeiros, os encantadores, os magos, não apenas interpretassem, era para contar o que ele sonhou. Então, das duas, uma, ou ele não lembrava, e se a pessoa contasse aí, a mente dele iria se lembrar, ou ele se lembrava, mas era um rei extremamente bem-sucedido e que odiava ser enganado, e aí ele disse, me conta o sonho, aí eu sei que você realmente tem condição de interpretá-lo. Você não disse que tem poder? Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. O rei tornou e disse, eu estou percebendo que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes da minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podeis me dar a interpretação. Ele falou, vocês dizem que são bons mesmo, os caldeus, os feiticeiros, magos, encantadores. Vocês não dizem que tem poder, que tem aí contato com entidades superiores e tudo mais? Então vocês me contem um sonho. E aí eu vou ver que vocês realmente são craques, e aí eu vou crer na interpretação. Então agora ficou um jogo, um embate. Os caldeus então responderam na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra, não há mortal sobre a terra, não há nenhum ser humano que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém, eles falaram, ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Eles falaram, olha, não existe homem no planeta, então Deus, ele vai honrar Daniel, porque os próprios magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, que eram renomados, eles vão, antes de Daniel chegar, dizer ao rei que é impossível, que não há homem que possa fazer isso. Não existe nenhum mortal sobre a terra que possa fazer o que o rei exige. E isso é bom para Daniel, por quê? Porque quando Daniel se colocar, aí fizer, ele vai ter um destaque muito grande dado pelos próprios magos, pelos próprios feiticeiros, pelos próprios caldeus encantadores, que disseram que não havia. Mas há aí quem? Daniel. Por quê? Porque ele decidiu firmemente, lá no capítulo 1, não se contaminar. O que você vai aprender é que quando você decide não se contaminar, Deus vai exaltar você. E até mesmo aqueles que discordam completamente de você vão, com o passar do tempo, ser usados por Deus para que o nome dele em você seja destacado. Louvado seja Deus. Então o rei se irou, enfureceu-se e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Se não serve para isso, não serve para nada. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios
e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos, porque eles eram considerados sábios. Não adianta ter esse pessoal que é sabido se eles não resolvem o meu problema de zoeira. Vamos diminuir os custos, vamos mandar matar todos. O problema é que Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles estavam entre os sábios. Eles não eram feiticeiros, não eram encantadores, eles eram servos do Senhor. Mas eles foram pegos no balaio. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E aí Daniel disse a Arioque, com calma, encarregado do rei: ó Arioque, por que é tão severo o mandado do rei? Matar todo mundo, por quê? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel foi ter com o rei e pediu, designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Ele falou: olha, majestade, o senhor me dá um tempo, eu vou orar ao meu Deus e eu vou revelar para o senhor, porque ele vai revelar para mim o que o senhor sonhou e a interpretação do que o senhor sonhou. Nossa, que coisa maravilhosa. Será que vai dar certo? Será que Daniel vai conseguir? Será que Daniel é o único mortal da terra? Porque os sábios, encantadores, magos, caldeus, mágicos, feiticeiros falaram que não tinha nenhum. Então Daniel chega e fala: meu Deus é capaz. E eu creio, inclusive, que ele vai. Eu só preciso de um tempo que o Senhor me dê para orar. Louvado seja Deus. Amanhã a gente vai continuar essa saga extraordinária e a gente vai ver que esse duelo, esse combate, né, vai acontecer e Daniel vai vencer, porque Daniel decidiu firmemente. Decida-se firmemente, Deus vai te dar uma grande sabedoria. Pai, abençoa-nos em mais esse momento, derrama da tua graça sobre nós e opera os seus milagres em nome de Jesus. Um beijo para você, que Deus te abençoe. 18 horas eu volto com a oração do Pai Nosso e também com o Salmo 121 e uma palavra para o início da sua noite.